Mas Deus, só Ele pode te levar. Os sonhos dos homens podem se frustrar, mas o sonho de Deus jamais. Há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um som, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar. Olá, meus amigos, meus queridos, meus amados. A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, numa quinta-feira abençoada por Deus, em mais um programa Não Desista dos Seus Sonhos. Eu quero agradecer a presença de quem está aqui neste momento, a Maria Clara, o Walter, a Andréia, o pastor Tocha, que hoje é meu convidado especial, que nós vamos ter um momento muito abençoado por Deus, muito edificante. Eu convido vocês a assistirem a nossa live, a participarem, a comentarem, a compartilharem, porque em nome de Jesus hoje vai ser uma bênção o nosso programa. Eu quero agradecer a Nayara Festas, que doou hoje um brinde, que é uma janta acompanhada de um espeto. Muito obrigada, Nayara Festas, pelo brinde. A Nayara fica no Aquário Municipal, um ambiente muito gostoso. Então, vocês podem acompanhar a nossa live, que vocês vão estar concorrendo a uma janta que foi doada pela Nayara Festas. E também agradecer a Miriam, Ateliê de Unhas. Muito obrigada, Miriam, pelo brinde. A Miriam está doando um pé e uma mão, tá bom? O contato dela é 98819-1088. Obrigada, Miriam, Ateliê de Unhas. Obrigada por ser a nossa patrocinadora. Eu, Milane, Rádio Cidade, agradecemos você. Que Deus abençoe vocês. Meus amados, vamos fazer uma oração. Eu convido vocês, de onde vocês estiverem, que possa neste momento estar elevando o pensamento a Deus, estar se desligando das coisas deste mundo e que nós possamos falar com o nosso Deus. Amém? Deus querido, Deus maravilhoso, Pai amado, Deus trino, Deus que é Pai, que é Espírito Santo, que é Filho. Na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos, ó Pai, por mais um dia de vida. Na Tua presença, Senhor, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, até aqui o Senhor tem nos sustentado com Sua destra fiel. Independente, ó Pai, do que nós fizemos no passado, independente, ó Pai, dos nossos pecados, o Senhor é um Pai que nos ama e quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. Eu consagro a Ti, Senhor, neste momento, este programa, ó Pai, o programa Não Desista dos Seus Sonhos. Eu Te louvo por essa oportunidade de estar aqui falando do Teu amor, divulgando projetos sociais e sempre trazendo temas atuais para ajudar a nossa população e os nossos ouvintes. Eu Te louvo também pela vida do pastor Tocha, que é um homem de Deus, que teve a vida transformada por Ti. Que o Senhor possa capacitá-lo desde já e que a palavra dele venha de encontro aos nossos corações. Nós abençoamos em nome de Jesus a vida de cada pessoa que está nos ouvindo pela live, pelo rádio, que sintam-se abençoadas e protegidas por Deus. E que Teu Espírito Santo, Pai, que excede todo entendimento humano, possa nos dar a paz que vem do Senhor. E que todo levantar do inimigo neste momento em nossas vidas caia por terra. Que o Senhor possa estar acampando os Seus anjos ao redor da nossa cidade, ao redor de Santa Fé, ao redor das cidades da nossa comarca que nos assistem nesse momento. Que o Senhor possa estar renovando, ó Pai, a Sua misericórdia, a Sua graça, o Seu poder sobre nossas vidas. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós declaramos o nosso amor por Ti e a nossa dependência. Venha, Senhor, suprir as nossas necessidades, ó Pai, aquelas que só o Senhor conhece. Venha, Senhor, renovar os nossos sonhos, ó Pai. Que o Senhor é o autor da nossa vida, Pai. Não permita que o inimigo venha destruir os nossos sonhos. E que nós possamos, Paizinho querido, aprender a consagrar os nossos sonhos a Ti e a descansar na Tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos. E convidamos o Teu Espírito Santo a estar no nosso meio e a ter total liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar, mandar um beijo, um abraço
para Vanessa Oliveira. Vanessa, um abraço. Para o Tião Rocha, do Clodoaldo, para Miriam, que é nossa patrocinadora, que está hoje doando o pé e a mão para fazer. Muito obrigada, Miriam, Deus abençoe. Quero também agradecer a participação da Neuci, está nos assistindo lá de Rio Preto, a minha sogra, Neuci Calazans. A Milena Carla, um beijo, Mi, Deus abençoe. Regiane Oliveira, Bruna Thaisa, todos que estão começando a assistir a nossa live, meus queridos, meus amados, muito obrigada pela participação. Que vocês possam ouvir a palavra de Deus e que vocês sejam abençoados com a palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade desse programa. O programa Não Desista dos Seus Sonhos, o principal objetivo dele é falar do amor de Deus e do sonho de Deus para as nossas vidas, porque o nosso Deus, meus queridos, Ele é um Deus que Ele quer nos dar prosperidade, Ele quer nos dar uma vida plena, e não tristezas, não desgraça, mas Ele é um Deus de prosperidade. Divulgar também projetos e ações sociais que ajudam o próximo. Graças a Deus, com esse projeto nós estamos conseguindo arrumar patrocinadores, nós estamos conseguindo ajudar as pessoas, porque esse é o principal objetivo do projeto Não Desista dos Seus Sonhos. E também graças a esse projeto e a esse espaço que a Rádio Cidade tem cedido para nós, nós estamos conseguindo trazer sempre um profissional da área da saúde, um profissional ou uma pessoa que dê um testemunho edificante para a vida de quem está nos assistindo. Sempre estamos falando sobre temas atuais para orientar a nossa população. Hoje, o tema vai ser transformação de vida. Eu convidei o pastor Wellington Tocha. Pastor Wellington Tocha, eu conheci ele em julho, pastor? Agosto? Agosto. Meados de agosto, né? Isso. E foi numa época que eu estava durante a minha campanha. Obrigada. E o pastor, ele foi um homem usado por Deus na minha vida. Ele orou muito por mim, pela minha família. Ele é uma pessoa abençoada. Graças a Deus, hoje ele está morando aqui em Santa Fé. Ele tem a igreja dele aqui em Santa Fé e também tem em outras cidades aqui que ele vai estar falando para nós. Ele tem um projeto Resgate, na qual, depois do testemunho, nós vamos divulgar, que nós vamos fazer esse projeto domingo de manhã aqui em Santa Fé, na Vila Eldorado, que é um projeto de resgatar vidas para Cristo. E graças a essa mudança de vida dele, tudo isso que Deus permitiu com que ele vivesse, hoje ele executa esse projeto. Porque, meus amados, tudo aquilo que Deus faz para a nossa vida, tudo que é de ruim, toda provação, nós temos que trazer como experiência e mudar. E aquilo que é bom, nós temos que continuar fazendo a nossa vida. Aquilo que é bom para o próximo, aquilo que é bom para nós. Porque nós temos que ser transformados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela corrige, ela repreende. E através dela nós temos que ser transformados. Quem crê, já vai digitando um amém. Está interagindo conosco na nossa live. Nós temos que ser transformados diariamente pela palavra de Deus, meus amados. Transformados espiritualmente, transformados no nosso casamento, na nossa vida financeira, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Só Deus para nos transformar e para nos renovar e dar força. Em nome de Jesus. Pastor, eu gostaria que o senhor ficasse bem à vontade, tá? Antes do senhor começar a falar, eu havia me esquecido. Nessa sexta-feira, amanhã, às 19h30, eu estarei na igreja do pastor Wellington Tocha, que é a igreja Resgate, ministrando o meu testemunho, Não Desista dos Seus Sonhos. Com muita alegria no meu coração, porque a igreja é aqui em Santa Fé do Sul, na minha cidade, na nossa cidade. E nós pedimos a colaboração, para quem puder participar, que leve um alimento não perecível. Esse alimento, ele é em prol a essa ação solidária do projeto Resgate, que é uma vida sem drogas com Cristo. Esse projeto vai ser realizado no domingo. Então, meus queridos, se vocês puderem
participar, ouvir o meu testemunho. É um testemunho muito edificante. Estou pedindo muito para Deus me dar sabedoria, para o Espírito Santo me usar, para que outras vidas sejam impactadas através da minha história e através desse testemunho, levantando os alimentos para ajudar o projeto social Resgate, que é um projeto que hoje ele é liderado, ele é da autoria do pastor Wellington Tocha, e nós somos parceiro dele nesse projeto. Pastor, passa para mim o endereço da igreja, por favor. A igreja, ela se localiza na rua 25, no número 417, entre as ruas 16 e a rua 18. É ali na rua 25, né, entre a rua 16 e a rua 18, no número 417. Amém, pastor. Agradecer só mais uma vez os nossos patrocinadores de hoje, de doadores de brinde, que é a Nayara Festas, que está doando uma jantinha como espeto, fica localizada no Aquário Municipal. Muito obrigada, Nayara. E Miriam Ateliê de Unhas, que também é nossa patrocinadora, que hoje está doando o pé e a mão no ateliê de unhas. Muito obrigada, Miriam. Deus abençoe. Pastor, que Deus dê muita sabedoria, que Ele use o Senhor, que é um homem de Deus, porque eu creio que muitas vidas serão impactadas e edificadas através do seu testemunho. Que Deus abençoe. Amém. Gostaria aqui de comentar a todos, desejar que a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa repousar sobre a tua vida, aonde quer que você esteja, no teu lar, no teu emprego, na tua empresa, ou dentro do teu veículo, aonde você estiver nos ouvindo, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a tua vida. Eu gostaria aqui, antes de poder falar o que Deus fez na minha vida, deixar uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 8, versículo de número 36, que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu agradeço, eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Milane. Como eu costumo dizer, que Deus ele não une pessoas, Deus ele une propósitos sobre a face da terra. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida desta mulher, a qual já tivemos aqui o prazer de poder falar como que foi que me conheceu, e para mim é um privilégio poder ter tido conhecida, fazer parte por um momento da vossa vida. Que Deus ele venha continuar abençoando a vossa vida, Milane, todos os seus sonhos, projetos, que venham ser concretizados. A Bíblia diz em livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Que Deus ele possa suprir todas as necessidades, na vida profissional, ministerial, familiar, saúde. Que Deus ele possa levantar meios para que todos os projetos, sonhos seus venham se concretizar. Eu gostaria aqui de, através desta palavra, uma palavra a qual Jesus ele nos deixa, que verdadeiramente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Quem olha hoje para a nossa vida, para a nossa posição, muitas das vezes não imagina, Milane, da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos arrancou. Eu vivi aproximadamente de 14 a 16 anos, Milane, na vida do crime, cometendo vários delitos, uma vida de sofrimento que se iniciou praticamente aos 10 anos de idade, aonde tudo ainda começou na minha vida, onde deu início, muitas das vezes por empolgação, por embalo. Eu costumo dizer que a vida financeira da minha família nunca foi o problema, porque nós viemos de uma família muito debilitada, muito precária, situações a qual nós vivíamos. Eu lembro que na minha infância, minha mãe perdeu os pais muito novos, eu, meu irmão, eu ainda bebê,
E a minha mãe, ela assumiu uma responsabilidade de cuidar de mais 7 irmãos. Né? Assumiu ali a paternidade dos irmãos, porque havia perdido o pai, havia perdido a mãe, o seu irmão mais novo tinha apenas 3 anos de idade. E nós crescemos ali, né, entre 9 pessoas que a minha mãe criava juntamente com o meu pai. Mas eu lembro que ao decorrer dos anos, o meu pai ele não aguentou muito a barra, porque as despesas eram muito grandes, as dificuldades eram muito grandes, e o meu pai ele viciou no álcool. O meu pai, por muitos anos da sua vida, ele foi um alcoólatra, e a minha mãe sempre uma mulher guerreira, lutando, batalhando, para poder manter a casa e assumir as responsabilidades a qual cabia sobre a vida dela. Eu lembro que ainda muito novo, muitas das vezes não tínhamos mantimentos dentro de nossa casa. Eu lembro como hoje eu era o mais novo, o menor, quando ainda ali matriculado no pré, eu ia com aquele sapato furado por baixo. Eu me lembro que é uma imagem que fica gravada na minha memória, que quando chovia, nós molhávamos o pé e quando chegava em casa, os nossos pés estavam todo branquinho, com aquela carne toda cozida, né? Da dificuldade, muitas das vezes tentava tampar o buraco do solado com papelão, mas sempre a minha mãe esforçando, minha mãe sempre dedicando. Mas a gente morava num bairro muito carente, na cidade ali de Cruzeiro, morava numa cidade muito precária, e ali eu cresci perto de uma boca de fumo, acompanhando a venda de droga, acompanhando a vida daqueles traficantes, os filhos deles, a qual também era envolvido e eram meus amigos, e muitas das vezes, pela minha mãe assumir o trabalho de casa, ter a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos e dos seus 2 filhos, muitas das vezes nós não tínhamos tempo para fiscalizar as nossas vidas. Né? Nós saímos na parte da manhã, passava o dia inteiro na rua brincando, e muitas das vezes ela não sabia o que nós estávamos fazendo. E eu lembro ainda que com 10 anos de idade, aonde tudo começou na minha vida, eu comecei a observar, ver aqueles traficantes vender droga, e ver muitas das vezes aquelas crianças, filhos daquele traficante, ter muitas das vezes o que eu não tinha. Poder comprar uma linha de pipa, poder na época de Páscoa comprar um ovo de Páscoa, e aquilo dali foi chamando a minha atenção. E ali eu comecei a me envolver com aquelas crianças, e eu lembro que a primeira oportunidade, se assim eu posso dizer, de entrar na vida do crime, foi aos meus 10 anos, quando eles pediam para nós crianças ficar na esquina, debaixo, soltando pipa, e ficar olhando para ver se viesse polícia. E quando viesse polícia, a gente saía gritando a pipa cortada, e quando chegava o final do dia, eles nos davam dinheiro, e eu lembro que aquele dinheiro era uma alegria, porque eu poderia passar numa padaria, poder comprar um leite, poder comprar um pão para poder carregar para dentro de casa. Mas a minha mãe, ela nunca aceitou dinheiro de coisas erradas. A minha mãe, uma mulher batalhadeira, ela nunca aceitou coisa errada dentro da nossa casa. E quando ela perguntava para mim da onde que eu tinha arrumado dinheiro, eu falava para ela que eu carreguei bolsa na porta do mercado, ou que eu vigiei carro na porta do supermercado. E ali ela era toda feliz comigo, porque eu era o menor da casa, e eu trazendo muitas das vezes o que comer, o que de beber, para poder eu e meus irmãos, né, que são meus tios na verdade, mas nós consideramos como irmão, que fomos tudo criado por ela, poder ali se manter. E eu lembro que eu comecei assim na rua, vendo, né, se vinha carro de polícia, aproximadamente com meus 11 anos de idade, eu já comecei a ter oportunidade de ser um avião, como no mundo do crime diz, de pegar uma mercadoria de droga, como eu era ainda criança, e era muito difícil naquela época ali, a polícia nos parar no ano mais ou menos de 95, 94, mais ou menos ali, né, que era muito difícil uma criança ainda ser envolvida no mundo do tráfico, na criminalidade, e nós pegávamos droga da mão do traficante e levava em alguns pontos da cidade. E ali o dinheiro foi aumentando, e o meu desejo
para aquela vida foi aumentando. Alguns sonhos que eu tinha, que hoje ainda eu tenho, né, que é de fazer advocacia, que meu sonho de criança era se formar advogado, foi ficando para trás, e o meu sonho que foi despertando de mim, foi de ficar conhecido no meio da criminalidade, porque eu via que os traficantes daquela redondeza, eles tinham certo respeito, uma certa admiração pelas pessoas, ninguém mexia com eles, eles traziam segurança para dentro do bairro, e aquilo ali começou a chamar a minha atenção. Eu comecei a me envolver no mundo do tráfico, e eu lembro que o meu primeiro assalto, o meu primeiro roubo, foi ainda muito novo, porque tinha umas crianças mais velhas que a gente, eu estava aproximadamente com meus 11, 12 anos já nessa época, e ali no campo onde a gente morava, futebol onde era a boca de fumo, na parte da tarde nós sempre brincava de bola, ali no campo, e vinham umas crianças mais velhas de 14, 15, 17 anos, estar junto conosco. E a gente notava que aquelas crianças não vendiam droga, não trabalhavam, e sempre tinha mais dinheiro que a gente que vendia droga. E ali num dia, numa conversa, a gente perguntando para ele, eu e o falecido Lucas, né, que era um amigo meu de infância, nós perguntamos para ele como que eles faziam para arrumar dinheiro. E eles falaram, a gente é diferente de vocês ficam aí todo dia correndo risco de ser preso, fica aí recebendo ordem dos outros, a gente não. A gente anda na cidade, procura um comércio, procura uma loja, e ali a gente assalta. É um dinheiro mais rápido, um dinheiro mais fácil, é menos risco. E ali eles nos deram uma dica para nós assaltar naquela época o caminhão da Coca-Cola. Que naquela época o caminhão da Coca-Cola, ao invés de hoje que é boleto e o dinheiro é depositado no banco, naquela época não. O dinheiro era recebido, né, ali na hora da entrega. Quando eles faziam a entrega nos depósitos, nos bares, nas padarias, eles já recebiam dinheiro e andavam com eles no caminhão. E ali eu lembro que os meninos falaram, olha, pega um revólver, vocês seguem o caminhão por um bom tempo, e quando vocês verem que o caminhão já está ficando vazio, é sinal que tem bastante dinheiro no caminhão. E eu, finado Lucas, nós lembramos que nós tínhamos uma bicicleta, uma monareta pequenininha, e nós andamos o dia inteiro sem comer atrás daquele caminhão, com um revólver, eu não sei se aqui os ouvintes vão conhecer, chamava pica-pau, era um revólver fabricação caseira, né, onde tinha um cano, tinha espoleta, nós colocávamos pólvora e chumbo nele, que era um perigo, muitas das vezes estourava na nossa mão quando atirava, machucava todos, mas aquele revólver foi o único revólver que nós conseguimos. E eu lembro que o primeiro assalto nós ainda não sabia, todo tremendo, com medo, mas eu lembro que foi o dinheiro mais fácil que eu ganhei na minha vida. Nós viramos o revólver para aquele motorista, eu, Lucas, todo tremendo, falamos para ele que era um assalto para passar o dinheiro e pegamos o dinheiro. E aquele dia nós entramos para dentro do supermercado, fomos na loja comprar roupa, eu lembro que foi um dinheiro mais rápido. E ali naquele dia, eu lembro que o desejo de assaltar era mais grande que o desejo de traficar. Eu traficava, mas se eu posso dizer assim, o meu hobby era o assalto. E isso fez parte da minha vida por muitos anos na minha vida. Eu tornei um traficante conhecido dentro da cidade onde eu morava, tornei um traficante respeitado, comecei a praticar vários crimes, né, aonde eu fui preso com 13 anos, né, através de um homicídio, fiquei preso durante 2 anos e 8 meses em Franco da Rocha, na FEBEM, na UAI e na UIP, e a minha vida ali dentro, nós conhecemos facções criminosas, dentro ali da FEBEM nós conhecemos o que era verdadeiramente o crime, né? Que muitas das vezes você roubar uma bala num bar e roubar um banco, o tanto de pena que você pegaria para roubar uma bala seria o mesmo tempo que você pegaria para roubar um banco. Então não compensava roubar bar, não compensava roubar, né, essas coisas. Que aonde eles falavam que eu ia sair dali mudado, transformado para minha família, ali verdadeiramente eu conheci o que era o crime. Ali verdadeiramente eu conheci pessoas de alto índice de criminalidade, conheci o que era uma facção criminosa, e quando eu saí dali,
eu verdadeiramente se tornei um criminoso. Eu aprendi, Milane, ali dentro que você ficar sendo preso, que não era um bom negócio para o crime. O crime, ele recomeçava aqueles que faziam a sua criminalidade, mas que não ia preso. E ali eu comecei a ter uma mente mais focada, né, no tráfico, no assalto. Ao invés de assaltar agora um caminhão da Coca-Cola, nós já pegávamos uma rede de supermercado, nós já pegávamos uma empresa, que aonde era uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, nós fazíamos um assalto. Nós aprendemos ali a estudar como gerava em volta do supermercado, da empresa, o momento certo, as saídas, o que poderia acontecer, por onde nós poderíamos conseguir fugir. E eu lembro que a minha vida, a minha juventude foi presa nisso. Eu lembro que uma época da minha vida, Milane, eu estava como disciplina da cidade. O que é disciplina da cidade? Eu estava ao comando da cidade, no tráfico. Muita droga vindo para minha mãe, eu distribuindo droga. Mas só que o desejo de assaltar falava dentro do meu corpo. Aquele desejo de poder pegar um revólver, de poder colocar na cabeça de alguém, poder sentir aquela adrenalina toda. Aquilo ali fazia parte de mim. Então, eu tinha que roubar, eu tinha que assaltar para saciar o desejo da minha carne. É interessante que no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, diz que a carne luta contra o espírito e o espírito se opõe contra a carne. E o que estiver mais forte, assim vencerá o outro. E o desejo da minha carne era esse desejo de roubar. E ali aos meus 19 anos, né, já tinha passado a ser de maior. Agora a minha vida já era outra, porque já não era mais menor. Já estava fazendo uma parte de uma facção criminosa no estado de São Paulo. E no ano de 2001, eu vim sofrer um atentado por uma facção rival, aonde eu tomei aproximadamente 13 tiros. Passei por um momento muito difícil da minha vida. Nesse momento eu vi verdadeiramente quem eram os meus amigos, quem eram as pessoas que estavam do meu lado, porque foi um ato... Acertaram no senhor 13 tiros? 13 tiros acertados em mim, né? Que eu vou dizer alguns aqui aonde pegou para que possa estar ciente. E ali verdadeiramente, Milane, eu fui ver quem eram as pessoas que estavam do meu lado. Eu lembro que naquela noite eu estava com uma moça onde eu morava, nós tínhamos acabado de fazer um lanche, e quando nós saímos ali do trailer de lanche, uns meninos apontaram um revólver para mim e começaram a disparar, né? Um tiro estourou dentro do meu estômago, estourando intestino, baço, vários órgãos meus. Um outro tiro, eu vou falar aqui os mais sérios, pegou no meu quadril direito, onde estourou o meu quadril, o meu fêmur, um tiro de Holly Pointer. Um outro tiro cortou a veia artéria da minha perna esquerda. Um outro tiro pegou no meu ombro, que atravessou a parte do meu ombro, alojou na minha coluna. Eu tomei um na espinha, na parte de baixo, um na rótula do joelho e um na clavícula, onde estourou minha clavícula. Os outros foram pegando na batata da perna, de raspão para o braço, para a barriga. Mas eu lembro que eu dei entrada no hospital, Milane, aproximadamente 11 horas da noite. E quando eu entrei no hospital, o médico que estava de plantão olhou para mim e falou: isso daí não vai aguentar. E me tratou ali como um animal, que nenhum animal deve ser tratado. Mas por quê? Com medo de represária. Porque eu era conhecido e quando eu dei entrada ali, começa a pergunta, a correria dentro do hospital: quem tá aí? Ah, é o traficante tal. Então todos tinham medo da represária. E me deixaram no hospital das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã, sem médico nenhum colocar a mão em mim. Eu com veia artéria rompida, estômago rompido, as tripas rompidas dentro de mim, abri um buraco na minha barriga, onde um pedaço das minhas tripas saiu para fora. E eu lembro que um enfermeiro, que era usuário de droga, que comprava droga de mim, estava de plantão naquela noite. E aquele enfermeiro, eu posso dizer, que foi um canal de Deus para a minha vida.
Porque aquele enfermeiro, sem permissão, sem autorização da Santa Casa, perguntou para minha família qual era o meu tipo de sangue, foi no laboratório, pegaram bolsa de sangue para colocar em mim. E esse enfermeiro, ele respondeu até um processo dentro da Santa Casa, por mexer, por não ter autorização. Se eu tivesse morrido e a minha família processasse o hospital, né, esse enfermeiro corria vários riscos de ser mandado embora, de ser processado. E eu lembro que às 5 horas da manhã, o meu falecido irmão, né, o André, ele foi na rádio da cidade, falou, né, do pouco caso que estava fazendo da minha pessoa, da maneira que eu estava jogado dentro de um hospital. Esse mesmo médico, Dr. Luiz Felipe, que hoje já é falecido, que passou e olhou para mim e falou que não tinha jeito, que eu ia morrer, que não quis pôr a mão em mim, voltou no hospital, olhou para mim e falou, eu não tenho jeito, né? Vou ter que operar ele, porque senão ainda vamos ser processados. Vamos operar, porque não vai ter jeito, já aguentou até demais, já era para ter morrido. E eu entrei dentro da sala de CTI, ali enxergando tudo. Eu lembro que foi as piores horas da minha vida, porque ali começava a dar falta de ar, muitas dores nas pernas, né? Parecia que estavam arrancando as minhas pernas, mas dali da CTI, Milane, eu saí desacordado por 1 mês e 16 dias. Eu fui ficar no estado de coma por 1 mês e 16 dias dentro daquele hospital, desenganado pelo médico, desenganado pela medicina. E eu louvo a Deus pela minha mãe ser uma mulher guerreira, pela minha mãe não abrir mão de mim, porque a todos os momentos os médicos queriam que ela assinasse as papeladas para desligar o aparelho. Fiquei 1 mês e 16 dias, quando estava com 1 mês e 14 dias deu morte cerebral. Ou seja, tinha que o coração parar de bater, que era o que eles estavam querendo para desligar o aparelho. Mas quando eu estava preso, Milane, na FEBEM, a única visita que eu recebi da minha mãe, a minha mãe recebeu uma profecia de uma crente, dizendo que Deus tinha uma obra muito grande na vida daquele filho dela, que era o mais novo do ventre dela, que estava dentro daquele lugar, que ia fazer dele pregador, e que ele ia andar aos 4 cantos desta terra, levando a palavra de Deus. E esta palavra minha mãe guardou. Esta palavra minha mãe levou com ela dentro do hospital e falou, eu não desligo porque ele tem uma promessa e a promessa ainda não se cumpriu. Amém. Mesmo com morte cerebral, passado 1 mês e 16 dias, eu acordo dentro da CTI. Aquilo dali virou uma notícia dentro do hospital, porque para aquele que não tinha mais jeito, para aquele que estava ali só esperando o coração parar de bater, né? Voltou, ressuscitou. A Bíblia diz em Marcos 10, 27, que aquilo que é impossível aos olhos do homem, para Deus se torna possível. Amém. Eu creio que também 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 diz, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Ali eu voltei do coma, mas para os médicos era um milagre, era. Mas só que chegaram até a minha mãe ao me fazer os exames e falaram para minha mãe, o que adianta o teu Deus ter ressuscitado ele, sendo que agora pro resto da vida ele não vai poder mais andar, ele vai virar dependente de vocês, porque a bala que alojou na minha espinha tinha paralisado todo o meu corpo. E a minha mãe, com a fé que ela tinha, ela disse, o mesmo Deus que ressuscitou ele, vai colocar ele de pé. Porque Deus falou que ele ia andar pela terra, não ia ser levado. E eu só saio daqui do hospital com meu filho andando. Eu lembro que foi 4 meses ali dentro daquele hospital. 4 meses que eu virei atração do hospital. Porque todo mundo queria me conhecer. E eu lembro que no dia que eu saí dali, Milane, eu não saí carregado. Eu não saí na cadeira de roda. Eles vieram trazer uma cadeira de roda para mim poder ser levado. Eu falei, não. A minha mãe falou que eu ia sair daqui andando, eu vou sair andando, eu quero muleta. E eu saí daquele hospital andando para a honra e a glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. E eu saindo dali daquele hospital, né, talvez as pessoas estão perguntando, se converteu? Não, não se converti. Eu fui correr, como eles dizem, na vida do crime, atrás dos meus prejuízos. Foi pela dor? Quando foi a conversão? Eu fui correr atrás dos prejuízos, como eles dizem. Eu fui querer fazer os acertos de conta. Eu fui querer correr atrás daquilo que fizeram para mim. E eu vivi ainda alguns anos ainda na vida do crime.
eu fui excluído, né, da facção criminosa, porque eu caí no vício do crack. Depois de tudo isso. Depois de tudo isso, né, fui usuário de crack quase 6 anos da minha vida. Por 2 anos eu morei praticamente na rua, né, mangueando, sendo humilhado muitas das vezes por pedir uma comida na porta de um restaurante, na porta de uma lanchonete. Já tinha tentado vários suicídios, né, desafiava os traficantes na boca, né, porque eu achava que não tinha mais jeito para mim. Até que no final da minha carreira, se assim eu posso dizer, ali naquela vida, eu já não estava mais nem usando crack direito, estava mais bebendo pinga. E eu comecei a andar com os moradores de rua, aonde eram cristãos afastados da casa do Senhor. Alguns eram pastores, missionários, diáconos, filhos de pastores. E ali quando a gente bebia, Milane, eu lembro que sempre quando eles bebiam, eles começavam a pegar as latas, fazer batuque e cantar hinos, né? Bêbados cantando hinos. De repente um levantava, falava, olha, porque na Bíblia em tal livro diz assim. E eu lembro que eu perguntava para eles, mas como que vocês conhecem? E eles falavam. E falavam para mim, você nunca foi? Eu falei, nunca. Eles falaram, então um dia você tem que ir, tem que aceitar Jesus, que Jesus vai mudar a sua vida. E eu perguntava para eles, mas por que vocês não voltam? Porque a igreja não nos aceita mais. Pelos erros que eles erraram dentro da igreja. Pelas falhas que eles tiveram. Mas a Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Muitas das vezes queremos julgar as pessoas, queremos condenar as pessoas, sendo que Jesus, uma certa feita, os discípulos falaram, Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? 7? E Cristo falou, não, 70 vezes 7. E o que eu admiro é o que? Muitas das vezes nós damos a primeira oportunidade, a segunda e a terceira nós não damos mais. Sendo que o Senhor todo dia nos dá a oportunidade de mudança e de misericórdia. E eu lembro que cansado daquela vida, eu falei, eu vou procurar esse Jesus. Eu vou procurar esse Jesus porque esse Jesus ele precisa mudar a minha história. E foi aonde eu tive a felicidade, se assim eu posso dizer, de ir para uma igreja evangélica. Né? E ali eu conheci a palavra de Deus, cheguei meio discriminado, desacreditado, porque estava todo sujo, ainda alcoolizado, sentei numa cadeira, os jovens passaram para a cadeira de trás por causa do meu odor, né? Mas ali eu sabia que aquele dia Deus ia mudar a minha vida, porque a partir do momento que eu pisei o pé dentro daquele lugar, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Primeira vez, pastor. E eu lembro, primeira vez numa igreja cristã, evangélica. E ali dentro eu sabia que era a oportunidade que eu tinha de mudar de vida. E eu lembro que louvou um louvor, depois quem está nos ouvindo, nos acompanhando, tiver a oportunidade, que chama Uma Chance Igual a Essa, Nunca Mais Eu Terei. E aquela música foi falando dentro do meu coração, uma chance igual a essa, né? Foi falando dentro do meu coração, e ali eu pude levantar a mão, aconteceu algumas coisas ali dentro para tentar barrar, para tentar me impedir, fui repreendido por líder espiritual dentro daquela igreja, mas ali eu fui aceitar Jesus, né? Depois que o pregador pregou, parecia que ele estava contando a minha história, e no final da pregação ele chamou uma mulher, que era homossexual, né, no passado, que quando eu tomei os tiros na rua, ela foi a primeira a sair da casa dela para me socorrer, mas agora estava com a vida mudada, com a vida transformada, e ela louvou um hino da Elaine Martins chamado Sei é Bem Assim. E a Elaine Martins não era nem conhecida ainda, não tinha nem estourado na mídia, porque a cidade onde a gente morava é bem vizinha ali do Rio de Janeiro, é grudada, é a última cidade do estado de São Paulo. E aquele hino, ela veio falando comigo, se Deus mudou a vida dela, Deus também mudaria a minha. E ali eu pude aceitar Jesus naquela noite. Amém. Fiquei alguns dias ainda morando na rua. Com 5 dias que eu estava dentro da igreja, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, né? E ali eu fiz uma aliança com Deus. Falei, Deus, a partir de hoje a minha vida é tua. E para onde o Senhor mandar eu ir, eu irei. E tudo que o Senhor colocar na minha boca, eu falarei. Foram dias difíceis, porque ninguém acreditava em mim, ninguém confiava em mim. Eu sabia que não seria fácil, porque aquela imagem do passado eu teria que pagar. Porque tudo que eu plantei, eu teria que colher.
Deus perdoa os nossos pecados, mas não nos livra das consequências. Não, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, o que semeia pouco, pouco colherá, e o que semeia com abundância colherá. Ou seja, nós colheremos aquilo que nós plantaremos. E eu sabia, eu fui condenado dentro da igreja, né, pelo fórum, pelo juiz, mas consegui ganhar, responder em liberdade, pagar em liberdade, condenado por mais de 7 anos. Tive a oportunidade nesses 7 anos de sair para fora do Brasil, mas não pude por causa da minha condenação, que eu não poderia sair. Foram momentos que ninguém acreditava em mim, porque eu não tinha leitura, eu não sabia ler, mas o Senhor me capacitou, o Senhor me ensinou. Hoje nós conhecemos um pouco da Sagrada Escritura, né? Já viajamos o Brasil todo pregando a palavra de Deus. Pastor, só uma pergunta, porque eu acho o senhor muito inteligente, conhece a palavra de Deus, prega com total liberdade e conhecimento. E de onde que veio a leitura? Se até então o senhor não havia estudado, não Sim. sabia ler, não era alfabetizado ainda. Não. E de onde veio A leitura ela veio de um dia que eu estava em casa todo triste, eu fui assistir uma pregação de um pastor chamado Adão Alves, um cego na mão de Deus. E este homem, ele era cego de nascença, mas só que ele tinha o sonho de pregar, ele tinha o sonho de fazer a obra. E no seu testemunho ele fala que ele foi para a oração. E o testemunho deste homem, Milane, ele é tão impactante porque Deus deu uma sabedoria para ele de tudo dessa terra. Se for um advogado falar de leis, ele conhece todas as leis. Se for um médico falar de medicina, ele sabe tudo sobre medicina. Sem saber ler, sem saber escrever. E ouvindo esse cara, esse pastor Adão Alves falando, eu falei, Deus, se o Senhor deu esse tanto de conhecimento para um cego, por que o Senhor não pode dar para mim que tenho visão? E eu abri uma campanha no monte de 150 dias, querendo leitura, falando para Deus, Deus, eu vou orar 150 dias no monte, porque se o Senhor, através da oração, deu conhecimento para esse homem, o Senhor também pode dar para mim. E foram 150 dias, 150 noites em cima do monte. E no último dia, eu ainda não sabia ler. E eu subi para o monte com um propósito. Falei, Deus, ou o Senhor me mata em cima do monte, ou o Senhor me dá leitura. Eu orei aquela noite, a madrugada inteira, e quase ao amanhecer do dia, por volta de 5 horas, chorando muito, eu abri a Bíblia, coloquei o dedo e falei, Deus, ou é agora, ou não é mais. Não é mais. E o meu dedo caiu no Salmo 118, versículo 8. E ali eu consegui ler o que estava escrito. Glória a Deus. O que estava escrito, talvez é o que todo mundo estava querendo saber, e eu vou dizer. É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. E ali eu tomei gosto pela Sagrada Escritura, porque a Bíblia é o único livro, Milane, que quando a gente lê, o autor se faz presente. E ele começou a me ensinar. Eu não fiz nenhuma teologia, porque nunca deu tempo de eu fazer e ser concluída. Por causa das minhas viagens, por causa dos meus testemunhos, da maneira que Deus começou a me usar na cura, na libertação e na palavra, as portas se abriram muito rápido para a minha vida. E hoje eu falo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, os livros Pentateuco, histórias, poéticos, profetas maiores, menores, livro da Revelação, os Evangelhos, as cartas, né? Nós conhecemos hoje um pouco a Bíblia, porque eu comecei a tomar gosto da palavra, comecei a comprar livros, comecei a ler, a dedicar o meu tempo para a leitura. E hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de poder dizer assim que eu andei por grandes cidades, como pequenas cidades, preguei em grandes igrejas, como pequenas igrejas, tenho DVDs gravados com cantores de renome, sentado ao lado de grandes pastores como Marcos Liciano, Samuel Procópio, Adeilto Costa, dentre de outros. Eu tenho agora, o ano passado, eu tive a felicidade de gravar um DVD, eu pregando numa noite, e quem estava cantando, o Alisson e Neide. Então Deus me propôs, me colocou, me galgou em lugares grandes, né? Que Deus, eu lembro que no começo falou assim, vou te colocar você para sentar no meio dos grandes. E hoje, graças a Deus, né? Sou reconhecido, sei conversar, sei entrar, sei sair. Hoje, assim, eu louvo a Deus, Milane,
por tudo quanto Deus fez na minha vida. Sou casado, pai de 2 filhos, Amém. né? E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui. Uma bênção. Aí eu pergunto para vocês, meus queridos, para o nosso Deus, há alguma coisa impossível? Depois de um belo testemunho desse, uma transformação de vida dessa, um homem que passou, que viveu na vida do crime, tudo que ele nos contou aqui agora, e hoje é uma bênção na vida das pessoas. Com todas as limitações físicas dele, quando eu o conheci, ele rodava por todo lugar no nosso Brasil, pregando, evangelizando, ajudando o próximo sem ter condições de ajudar, muitas vezes com as dores físicas, com as necessidades financeiras. E ele andou em muitas cidades falando do amor de Deus e resgatando as vidas para Jesus. Então, diante de um testemunho desse, como que nós não confiamos, como que nós não nos entregamos ao amor e às promessas de Deus para as nossas vidas? Se você tem algum motivo, todos nós temos, de ansiedade, de preocupação, de dor, seja com a família, com o filho, no seu casamento, não percamos a esperança, porque o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível e Ele realiza milagres. Creia, se entregue, como o pastor Tocha se entregou um dia para Deus, confiou em Deus. Creia, meu querido, meu amado, que Deus há de realizar o seu milagre, o seu sonho, o seu projeto de vida na hora dele. Só que para isso nós temos que acreditar. Pastor não ficou quantos dias, pastor, no monte para aprender a ler? 150 dias. 150 dias. Olha a perseverança, me desculpem. Olha a fé deste homem, né? Então, por menor que seja a nossa fé, que nós possamos acreditar em Deus, que nós possamos chorar na presença de Deus, nos humilhar na presença de Deus, para que Ele, no momento exato, Ele possa nos exaltar. Pastor, teu testemunho é maravilhoso. Eu já havia ouvido ele aqui em Santa Fé, em uma igreja onde eu visitei. Mas é claro que toda vez que a gente ouve, Deus fala de outra maneira, né? Eu só não me lembrava dessa passagem, que eu achei que a sua conversão fosse logo quando você saiu do hospital. E não, você foi teimoso. Voltei ainda. Voltou para a vida do crime, para a vida do pecado. E Deus te resgatou e hoje você é um homem de Deus, um homem maravilhoso. Quando abre a boca é para abençoar, porque a nossa boca ou ela abençoa ou ela amaldiçoa. E quando ele abre a boca é para abençoar, é para orar, é para ajudar o próximo. Então, pastor, que Deus continue abençoando, tá? Pode contar conosco com as orações, porque eu creio que muitas vidas serão resgatadas através do seu testemunho, através do seu trabalho aqui em Santa Fé. Hoje a nossa região ganhou muito com a sua vinda para cá. Amém. Porque muitas pessoas nós percebemos que evangelizam não apenas pelo amor. E o pastor Wellington Tocha, quem o conhece sabe que ele faz pelo amor, que ele não se priva dos sacrifícios para servir o nosso Deus. Então não basta apenas conhecer a palavra de Deus. É claro que isso é importante, isso transforma a nossa vida. Mas nós temos que conhecer, nós temos que servir e nós temos que obedecer. E todas essas qualidades, essas virtudes, eu encontro e vejo no pastor Wellington Tocha. E é um homem na qual nós devemos nos orgulhar e seguir como exemplo. Amém. Quem sabe um dia... Não é? Eu costumo dizer, Milane, eu vejo muitas pessoas pregando e falando e eu fico chateado. Porque vai convidar as pessoas e eles dizem, não, olha pra gente que a gente é falho. Eu sou diferente. Porque eu creio que o poder do nosso testemunho de vida, ele é mais poder naquilo que nós falamos. Sim. E nós procuramos ser um espelho. Nós procuramos ser um canal de bênção. Temos os erros nossos, temos, né? Mas nós temos mais acerto. Infelizmente, as pessoas fazem quando a mídia faz. Né, na queda de um avião, porque um avião só vira notícia quando cai, mas quando decola, ninguém fala. Mas nós louvamos a Deus por Deus ter nos trazido até aqui e aqui nós poder servir de canal de bênção. E outra coisa, pastor, que eu sempre falo, não esperem um momento para poder dar o seu testemunho, para poder testificar tudo que Deus fez na sua vida. Só pela graça de estar vivo, por acordar, já é uma graça de Deus, já é um milagre. Muita gente fala assim, não é minha hora ainda, eu não estou preparado. Meus queridos,
Pode ter certeza que eu estou aqui, o pastor está aqui, pela graça e misericórdia de Deus, porque só Ele sabe o que a gente passa. Não espere então achar que tem que estar tudo bem na tua vida, tudo 100%, para você falar do amor de Jesus para as pessoas e para você pregar o Evangelho e dar o teu testemunho de vida. Reflita sobre essa mensagem, não espere, o tempo é agora. Amém? Eu quero também agradecer, o nosso horário está se esgotando. A Marli, que está doando 2 churros para sortear. Muito obrigada, Marli dos Churros. Deus abençoe. Então hoje nós temos muitos brindes. Vamos começar o sorteio? Posso concorrer nesse churros? Pode colocar. Coloca o nome dele. Peraí. Vamos para o nosso sorteio. Tá cura, pastor. Primeiro eu vou começar pela Nayara Festas, que está no Aquário Municipal, doando uma jantinha com um espetinho. Sarita? Isso, ela ligou aqui na rádio. Sarita foi pelo telefone, tá? Sarita, então você ganhou o brinde da Nayara Festas. Muito obrigada, Nayara. Deus abençoe. Tá tudo no meio. O outro sorteio é do Ateliê de Unhas. Miriam Ateliê de Unhas. Ela é manicure, pedicure, especialista em reconstrução de unhas, alongamento em gel e fibra de vidro. Miriam, muito obrigada. Ela está doando a mão e o pé. Isso. Desculpa. O pastor Wellington Tocha, ele vai passar o brinde com a maior alegria no coração para a esposa dele, para a missionária Brenda. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz, viu, Miriam? Obrigada, minha querida. Deus abençoe. Eu aqui meu sobredinho dele aqui. Ele queria o churros. Mas pelo menos esse mês O já. churros é o churros Esse é mais mês, barato, esse mês eu não vou ter gasto com unha pra mulher. Aí, ó. E quem ganhou 2 churros Vamos ela, tá? da Marli Churros foi o Tiago Almeida. Tiago, pode pegar aqui na Rádio Cidade, Andréia? Ela quer que já passar o contato para ir direto atrás Tá. dela na Então entrar em contato, tá bom, Tiago? Tava na nossa live. Com a Marli, o Tiago tá na live Milene Calazans.